A paz do Senhor Jesus. Continuando os testemunhos depois que eu cheguei nos Estados Unidos, entrei depois da tribulação, quando eu passei pela imigração. Quem não viu o vídeo anterior, assista lá. Quando eu passei pela imigração, fui o último a entrar. Depois que nós chegamos no hotel, a bênção que Deus deu de 1 ano e 6 meses, porque eu tinha dito, como eu falei, que eu ia ficar somente no tempo do visto, e lá o máximo que ele dava era 6 meses. Deus me deu 3 vezes 6, entendeu? 1 ano e 6 meses, acho que foi isso. E depois nós fomos para o hotel, Holiday Inn, na época do Halloween, tá tudo aqui enfeitado de Halloween, essa porcaria, esse lixo. Mas fomos para o Holiday Inn e chegando lá, no dia seguinte, a gente tinha comprado, para não parar, a gente tinha comprado o pacote da Disney, uma semana ali conhecendo os parques da Disney. Eu tive que ir angustiado, mas fui, porque eu estava angustiado. Por quê também, irmão? Eu estava sem dinheiro. Eu fui sem dinheiro nenhum, nada, vezes nada. Eu até brinco com os irmãos, eu fui na minha carteira, tinha 10 centavos. Literalmente 10 centavos. Por quê? Porque o Eduardo, ele falou assim, não, vamos que eu tô com o meu cartão de crédito, a gente gasta e depois a gente vai pagando. Eu falei, beleza. Só que ele não tocou no cartão dele, entendeu? Ele ficou só dependendo do Cláudio, que tinha levado na época, não sei se foi $15 mil, $5 mil, negócio assim. Ele tinha levado uma grana boa e a gente ficou na dependência do Cláudio. Só que eu não tinha amizade com o Cláudio como tem hoje. Naquela época a gente não era amigos. Então ele foi na garupa do Eduardo e eu fui na garupa do Eduardo também. Ele foi na garupa do Eduardo, mas o Eduardo dependendo do dinheiro dele. E eu na garupa do Eduardo, por causa do cartão de crédito. Resumindo, a gente comia a hora que o Cláudio decidia que tinha que comer. Era terrível, porque eu estava com fome, não podia falar nada, eu tinha que ir na deles. Quando eles compravam, eu comia. E é claro, como a gente não se conhecia, a história do Cláudio tem outra história por trás, antes dele. Ele também trabalhava na Turma da Mônica, então ele teve um problema muito sério de depressão, de até pensar em suicidar. O Eduardo chamou ele para os Estados Unidos por isso. Aí ele deu uma animada. Hoje ele é uma benção, está nos Estados Unidos, hoje trabalha no governo americano, como eu falei. Mas o que me chamou a atenção, irmão, quando nós chegamos nos Estados Unidos, a primeira coisa que o cristão faz quando chega num país, procura uma igreja. Procura uma igreja, irmão. Aquela igreja daquele pastor que eu comentei em outro vídeo aí, que ele falou, aquele casal que falou tudo da vida deles, que eles estavam se separando. Então o pastor foi e jogou no ventilador, jogou para a igreja, coisa que ele não deveria ter falado, nem para mim, nem para o irmão Eduardo. Mas fomos congregar nessa igreja, mas depois de sair de lá, fui para uma outra. E, irmão, vou dizer uma coisa para você, abrindo um parênteses aqui, é triste ver as igrejas fora do Brasil, porque, rapaz, como eu disse em outros vídeos, vários vídeos, já comentei sobre isso, eu tô aqui na Inglaterra, na Europa há 15 anos, irmãos, eu não conheci uma igreja que eu posso dizer assim, essa igreja tem o Espírito Santo de Deus, a gente sente a presença de Deus, ou é uma bênção. Não posso. No Brasil eu posso indicar várias, pelo menos por dia, na época eu estava aí. Mas aqui na Europa é uma tristeza, irmãos. Porque muitos vêm para fora, corrompem a sua mente, entendeu? E acaba corrompendo a carne também, mas corrompe a mente primeiro, na ganância do dinheiro. Hoje em dia, meu irmão, eu sempre falo, missões é dentro da janela 1040. Se você quiser, pesquisa aí, entendeu? O que é da janela 1040, você vai ver os países que necessitam mesmo, que o evangelho não foi alcançado. Mas Estados Unidos, o maior país protestante do mundo, aqui na Inglaterra também um país protestante, Alemanha, sabe, país da Europa, irmãos, é uma vergonha dizer que eu estou fazendo missões nos Estados Unidos, é uma vergonha esse pessoal, eles só abrem igreja nesses países por status e dinheiro, porque não há missão, não existe missão nesses países. Mas o irmão foi salvo na igreja, mas vai para uma outra lá, não precisa mandar abrir igreja nos Estados Unidos, irmãos. O cara que vai para os Estados Unidos, o que ele precisa fazer? Aprender o inglês.
Se a pessoa vem para cá, aprendeu inglês, então aprenda inglês. Uma vergonha as igrejas dos Estados Unidos. Uma vergonha. Ainda querem dizer que temos uma igreja dos Estados Unidos. Isso é vergonhoso, irmãos. Que é muito dado, é muito cobrado. Tem muito lobo e muito joio no meio do trigo, realmente. Entendeu? E eu presenciei, tá aqui, esses olhos viram quantas aberrações, quantas igrejas eu fui. Eu falei, meu Deus do céu, tu não está aqui. Entendeu? É outro espírito menos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, sabe, o cai-cai, fui à igreja, o cara tentou me derrubar, falei, Jesus, tem misericórdia, disse que o inimigo estava furioso porque eu não me derrubava, ele empurrava minha testa para trás, e uma aberração atrás da outra. Falei, eu só não repreendi aquele pastor naquele dia para ele não passar vergonha. Não vou envergonhar, né, a pessoa, mas, entendeu? Ele tentando me empurrar. Bom, isso aí é outra história. E eu digo mesmo para você, uma falsa missão. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, como eu trabalho com teatro, né, esse pastor dessa igreja, a primeira igreja que eu fui, pastor Edson, ele me levou para conhecer um pastor que é dono de uma universidade de música, só que era um prédio só, pequeno, só 3 andares. E era universidade, que o nome era Universidade de Música, lá de Orlando. E o pastor argentino. E eu fui lá conversar com ele. Ele é casado com uma brasileira de uma igreja de São Paulo, do Morumbi. Então você via que o cara realmente tinha dinheiro, era um empresário. E eu fui conversar com ele lá e tal, começamos a conversar e tal, e eu achando, né, que me trouxe para conversar com ele, algo ele quer na função de arte, né? Então foi um caminho que eu achei que o pastor me levou para isso. Sabe que conversa sem pé nem cabeça, irmão? O cara perguntou lá, acho que ele fez isso, mas não estava muito interessado, mas eu também estava boiando, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu comecei a conversar e ele perguntou sobre mim. Eu falei, pastor, eu vim e tal, Deus mandou eu vir e tal. Aí ele falou, se tua família, você pretende trazer para cá? Eu falei, sim. Como você pretende fazer isso? Ai, irmão. Quando ele me perguntou isso, eu falei assim, pastor, o mesmo Deus que me trouxe trará minha esposa, meu sobrinho na época estava comigo, não tinha nem minha filha ainda, meus sobrinhos, entendeu? E até, se possível for, a minha cadela, porque eu tinha uma cadela que era, entendeu? Era grudada comigo. Ele botou, eu falei, o senhor não acredita? Ele encostou assim na cadeira, não, sim. Eu falei, uma conversa em pé nem cabeça, quer dizer, o que tinha que conversar ali sobre arte, ele não conversou. Então eu vi que ele estava enrolando. Aí eu vi que dali não ia sair nada, entendeu? Um homem que não tinha nada para me passar. Tipo assim, eu falei, pô, já comecei começaram a já me colocar em frente aos hereges. Então eu vi que o cara tá ali por causa de dinheiro, o cara não tem fé, não tem experiência, ele tem dinheiro, ele tá ali por causa do dinheiro, então não é porque Deus mandou ele estar ali. Irmão, está cheio de gente assim. Eu levantei na mesma hora, falei, obrigado, pastor, tua bênção, Deus abençoe, e saí. Aí o pastor Edson, e aí, como é que foi a conversa com o pastor? Não foi nada, pastor, aquele pastor lá não tem nada com nada. Falei para ele, falei assim, não. Aí eu expliquei, ele perguntou como é que eu falei, só que esse, em vez de falar amém, não, ficou calado também, porque a filha dele trabalhava na universidade de música. Você tem, tipo assim, uma coisa sem pé nem cabeça, irmãos. A minha fé é com Deus. Eu acredito na porta de Deus, entendeu? Eu não acredito no homem. Mesmo que eu fale, mas você precisa do pastor, vai devagar. Não, eu falo o que tenho que falar. Eu não guardo, irmãos. Seja com quem for. Entendeu? Eu não guardo. Já cansei de falar isso. Eu prefiro ser sincero, entendeu? E dou a quem doer, irmão. Tem muitas outras experiências, outras pessoas que eu falei mesmo, que tinha que falar, doía quem doía. Eu não tenho minha preocupação é com Deus, é o que Ele manda falar, o que está no meu coração. Essas pessoas não têm fé. E realmente, eu fiquei nos Estados Unidos lá, por um tempo lá, e voltamos, irmãos, aí fomos morar na casa de uma irmã, chamada Noêmia, uma bênção. Fomos lá na casa dela, então, irmão, todo dia angustiado, querendo ir embora. Eu disse para você, eu queria ir embora. Eu queria entrar assim, eu não queria, lá naquele momento, eu não queria nem ter ido. Falei, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não era para estar aqui, porque eu sempre achei um absurdo, irmãos. Entenda, eu participava, todo culto de missões eu estava na minha igreja. Culto de missões, culto que eu mais amava, né?
que é a Santa Ceia. Então, o pastor, o saudoso pastor Valdir Nunes Bíssigo, sempre falava em missões, sempre falava aí na janela 1040, então aquilo entrou no meu coração, e eu vi, sabia para onde era. Falei, Senhor, me manda para essa janela 1040, me manda para missões, e de repente eu vou para os Estados Unidos. Falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí, irmão, você vai entender outros testemunhos que eu vou falar mais à frente, que eu tive oportunidade por exemplo, de ficar em Pompano Beach, que é onde é a sede da Assembleia do Belém, né? Lá, tá, eu fui convidado lá pelo pastor, pelos irmãos que eu conhecia no Brasil, para ficar lá, que eles iam me ajudar. Eu não quis, irmãos. Eu não quis. Eu falei, não, só se Deus falar comigo. Entendeu? Aí eu voltei para Orlando, quando a gente foi numa festividade lá. Entende? Então, irmãos, tipo assim, eu sempre pautei o que Deus quer, não o que o homem quer. Eu nunca fiquei, esse convite é uma benção, você vai quebrar a cara, e você não sabe as armadilhas, mesmo sendo de líderes, você tem que saber se é de Deus. Quando eu contar para você de um carro que tentaram me dar nos Estados Unidos. Bom, outra coisa que eu quero falar, falei desse argentino, para resumir esse testemunho, nós fomos fazer um trabalho, né? A gente estava muito angustiado todo dia, né, trabalhando, e a gente estava fazendo limpeza de hotéis. Final de semana, sábado, domingo, a gente fazia a limpeza de hotéis. Uma empresa brasileira, ilegal, né? Eu estava legal, mas não podia trabalhar, mas estava... Para me manter, eu tive que fazer essa limpeza. Aquilo me angustiava também, irmãos. E durante a semana, ficou aquela coisa de sempre buscar outros trabalhos, né? Sempre buscar, né, que a gente faz, né? Aí arrumaram um trabalho numa piscina. Eu falei, trabalho em piscina? Bom, vamos lá. Só que no meio do caminho eu senti muita angústia. Eu falei, irmão, não é melhor a gente voltar, a gente para outro trabalho? Porque a gente ia pegar às 9 no outro, mas aí a gente estava indo nessa, às 7h30 da manhã. Eu falei, não, se não der certo, a gente vai para o outro. 9 horas a gente chega lá. Só que eu fiquei muito angustiado, irmão, muito angustiado. E o Cláudio tinha uma coisa que me irritava naquela época. Ele ligava o som, já de manhã, por 7h30 da manhã, ligava o som no rádio lá, começava a ouvir aquele som alto, música alta, tal, aquilo me irritava, porque eu estava angustiado. E chegamos nesse lugar. O que era, irmãos? Uma armadilha do capeta. Quando chegamos lá, ele falou assim, estou precisando de mais... Já tinha 4 pessoas lá, chegou mais eu e Cláudio e o outro, ficamos 7 pessoas. Precisava tirar uma bomba de sucção que tinha embaixo da piscina, num corredorzinho embaixo da piscina, mas um corredor muito estreito, cheio de sujeira, de óleo, de graxa, tudo que você imagina tinha embaixo daquele negócio. Parecia tipo um túnel de guerra. Aí fomos lá tentar tirar essa, eu falei, gente, não tem como tirar essa, era uma tonelada. Pesava uma tonelada, você tem que tirar com 15 homens, não 7 homens, a gente não vai aguentar. Mas a teimosia é maior, vamos tentar. Sobrou para quem? Pegamos a coisa e o negócio escorregar, porque estava tudo sujo de óleo, né, de graxa. Começamos a puxar a bomba, irmãos. E quando puxamos que a bomba saiu, soltou, eles soltaram, eles não aguentaram, escorregou. Imagina na mão, em cima do dedo de quem que pegou. Meu. Só triscou assim, irmão, abriu o dedo, o pedaço do dedo caía assim, ó. E fomos para o hospital. Falei, meu Deus do céu, falei assim, você via o osso mesmo, abriu. Eu não lembro qual é, irmão, não lembro qual é o dedo, porque Deus é tão maravilhoso. E eu fazia cleaner, né? Fazia limpeza de hotéis, eu precisava da minha mão direita, porque é a mão que eu mais uso, né? A esquerda a gente usa, mas a direita é a minha melhor mão, igual o pé direito. Eu chuto mais o pé direito do que o esquerdo. Aí fui para o hospital. O pessoal não queria pagar o hospital. Falei, como que não vai pagar? Porque eu não tinha direito, né, como cidadão. Aí, aí deram lá o nome lá do não sei, eu não sei quem pagou. Porque depois eu voltei para o Brasil, não sei quem pagou essa coisa. Se não pagaram, está lá a dívida no meu nome. Botou meu nome lá, tá, o cara, parece que não sei quem lá botou lá, eu também falei que eu ia processar, entendeu? Porque, sabe, nós fomos jogados numa fogueira, e eu falei, eu não queria, ainda falei, eu não queria vir, eu estava angustiado, porque Deus estava falando, é armadilha, só que eu dependia deles, você entendeu? Eu estava sem dinheiro, na dependência, tal, então eu acabei indo, entendeu? Parecia criança com tio, né? Eu estava igual criança com tio. Só que era uma criança que sabia o que ia acontecer, tinha discernimento. Eles não tinham
dois cabeçudos, Eduardo e Cláudio, fomos naquela época, hoje eles são bênçãos, naquela dois cabeçudos. Aí fomos pro hospital lá e costurou meu dedo. Eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou limpar? Como é que eu vou trabalhar agora? Meu dedo ficou com, né, uma faixa enorme assim, no dedão, e não podia molhar, não sei o que lá, todo costurado o dedo. E fomos até um médico, lembro, do francês, que costurou. E fomos para, final de semana veio, fomos pro cleaner, fui trabalhar. Irmão, comecei a limpar com a mão esquerda, comecei a aprender a limpar, fazer as coisas com a mão esquerda, mas não podia parar de trabalhar. Aí, passou uma semana, irmãos, o dedo estava lá coçando, acabou eu tirando o negócio, e eu fui ver, os pontos estavam já quase uma semana, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, o pastor veio da paz do Senhor, apartei e tal. Qual a mão? Eu mostrei para ele, já não tinha, ela estava só marquinha. Ele falou assim, é impossível que esse dedo... Eu falei, pastor, foi esse dedo aqui, ele abriu. O pastor, durante o culto, não me chamou lá em cima e não mostrou para a igreja a minha mão. Olha aqui, irmão, uma semana, como com o dedo fica desse jeito uma semana? Sabe, Deus tinha restaurado completamente meu dedo. Não ficou sequela nenhuma, uma bomba que pesa 1 tonelada, caiu em cima do meu dedo. Podia ter esmagado, destruído meu dedo, irmão, mas descou-se de lado, né? Cortou mesmo de lado assim e abriu, você viu os ossos, o osso, né? O osso do dedo, aquele osso branco, não tinha, tava até sem sangue, tanta pancada que deu, parece que adormeceu, não sei o que aconteceu. E uma semana já não tinha mais nada, irmãos. Eu já podia fazer assim, já podia estar limpando com minha mão direita, entendeu? E assim seguiu. Deus, tipo assim, eu não te mandei para ir, eu vou cuidar. E Deus cuidou, porque Deus faz essas coisas. É dessa forma, irmão. Isso é um testemunho dos que eu vou contar, irmão. Que aconteceu, a coisa foi piorando, entendeu? Foi piorando. Irmãos, Deus é tremendo. Amém? É esse testemunho, entendeu? Deus fez um milagre, eu não sei qual, se você me perguntar qual o dedo que caiu, eu não sei, não sei. Tamanha a fidelidade de Deus, que Deus não deixou sequela, não deixou marca, não deixou nada, irmão. Entendeu? Impressionante como Deus faz. Deus é fiel, irmãos. Entendeu? Cuida mais da sua vida espiritual, se entrega ao Senhor, mostra que realmente, se você o ama, adora Ele, adora esse Deus, porque Ele realmente tem cuidado, irmãos. Entendeu? Às vezes a gente não entende o trabalho de Deus, como eu também não entendo muito o trabalho de Deus. Às vezes eu fico perguntando o que eu estou fazendo aqui, Senhor. Podia estar fazendo tua obra, tua vontade, mas estou aqui trabalhando. Para quê? Eu quero fazer a tua obra. Mas estou aqui, irmãos. Entendeu? Mas Deus me usa como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele sabe que eu estou aqui. E eu fico pensando, Senhor, eu estou aqui na Inglaterra, mas eu podia estar em outro país. Basta Deus querer, irmãos. Deus sabe quem enviar. Deus sabe como enviar e onde enviar. É Ele que manda, é Ele que é dono de todas as coisas, é Ele que é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tchau.